Senhoras e senhores, meu nome é Edgar Daminello, sou médico graduado pela Faculdade de Medicina da Fundação do ABC, cardiologista e ecocardiografista formado pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, doutorado em Ciências da Saúde, com ênfase em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Dentre as minhas atividades profissionais, sou médico assistente do Serviço de Ecocardiografia do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Departamento de Imagem Cardiovascular o convite para discorrer nos próximos minutos sobre o tema contraste ecocardiográfico. Esta aula teve como base a palestra proferida pela doutora Sharon Mouveau no último Congresso da Sociedade Americana de Ecocardiografia em 2018. A doutora Sharon é uma das pioneiras no estudo da ecocardiografia contrastada e uma das maiores autoridades sobre o tema. Ela gentilmente cedeu grande parte das figuras utilizadas para a confecção desta apresentação. No ano 2000, a Sociedade Americana de Ecocardiografia publicou o primeiro consenso sobre a aplicabilidade clínica da ecocardiografia de contraste. Com o advento de novas tecnologias e a ampliação da sua indicação clínica, tornou-se necessária a transformação deste consenso em uma diretriz, com primeira publicação no ano de 2014 e sua atualização em 2018. É baseado nesta atualização que iremos discorrer sobre o tema nos próximos minutos. A primeira observação a ser feita diz respeito à nomenclatura. Esta última diretriz não recomenda a denominação de contraste em decorrência da grande rejeição por parte dos pacientes que os relaciona ao contraste iodado. Para uma maior aceitação por parte do público-alvo e mesmo pela classe médica, passaremos a utilizar o termo agentes de realce ultrassonográfico. Estes agentes possuem grande aplicabilidade no diagnóstico ultrassonográfico em geral, como na investigação de doenças hepáticas e renais, e na avaliação do sistema vascular, como, por exemplo, na suboclusão carotídea de difícil avaliação. Nesta apresentação, vamos nos ater ao coração, portanto, aos agentes de realce ecocardiográfico. Estes agentes são microbolhas formadas por um gás biologicamente inerte, revestidas por uma camada polimérica de proteínas ou lipídios. Possuem o tamanho de hemácias e são capazes de atravessar o sistema capilar pulmonar após uma infusão endovenosa e realçar as cavidades cardíacas esquerdas. As microbolhas, quando submetidas a oscilações da carga energética do campo ultrassonográfico, possuem a capacidade de variar de tamanho por meio da alternância de compressão e expansão. Estas oscilações de tamanho e de forma são não lineares, são detectadas pelo sistema de ultrassom, que as difere do sinal do tecido e do sangue. Estas oscilações de tamanho podem ocorrer sem o comprometimento da sua integridade ou acompanhada da diminuição súbita ou gradual das microbolhas. Quando o ultrassom é ensonado com uma grande carga energética, isto é, alto índice mecânico, as microbolhas apresentam um movimento oscilatório caótico, com expansão e compressão exageradas, vindo a colapsar e perder sua capacidade refletiva. Dentre as novidades que este último guideline nos fornece, é a comparação entre os diversos agentes de realce ecocardiográfico disponíveis no mercado para uso clínico. Nos Estados Unidos, 3 agentes foram aprovados para uso em estudos ecocardiográficos. O Optison foi o primeiro agente contendo o gás octafluorpropano para uso em humanos. Ele é revestido por uma capa proteica de albumina humana. É usado somente nos Estados Unidos e na Europa. O Definity contém o mesmo gás que o primeiro, octafluoropropano, mas é revestido por uma camada lipídica. É usado nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, partes da Ásia e na Europa, mas na Europa ele é comercializado com o nome de Luminity. O Lumason
Foi o último a ser desenvolvido. Diferencia-se pelo uso do gás hexafluoreto de enxofre, com revestimento de uma camada lipídica. Ele é comercializado na América do Norte, Nova Zelândia, Europa, Ásia e no Brasil, mas no Brasil é conhecido como o nome de Sonovil. Em relação às novas recomendações para a otimização das imagens, destacamos, primeiro, a utilização de um índice mecânico muito baixo, isto é, abaixo de 0,2. Nesta faixa, as microbolhas oscilam de maneira assimétrica, com a fase de expansão maior que a fase de compressão, gerando um sinal acústico não linear que é essencial para a sua diferenciação do tecido ao seu redor. O segundo é o uso de imagens harmônicas intermitentes. Em geral, as microbolhas são destruídas em tempo real quando se utiliza índice mecânico para a formação das imagens diagnósticas. Esta destruição pode ser minimizada com a captura intermitente da imagem, a cada um ou vários ciclos cardíacos. Esse tipo de imagem é denominada imagens intermitentes. Aqui temos um exemplo da melhora expressiva na qualidade do delineamento da borda endocárdica com estas mudanças na programação dos equipamentos. Aqui temos na primeira imagem uma imagem sem o uso de realce ecocardiográfico. Na segunda imagem, utilizando-se índices mecânicos um pouco mais elevados, e com a redução do índice mecânico para menos de 0,2 e o uso de harmônica intermitente, uma melhora expressiva no delineamento da cavidade ventricular esquerda. O consenso de 2008 colocava como indicação do uso dos agentes de realce ecocardiográfico para avaliação da função ventricular esquerda quando 2 ou mais segmentos não eram visibilizados de forma adequada. Isso mudou com a revisão de 2018, onde, independentemente do número de segmentos, o seu uso é indicado sempre que houver necessidade de uma análise adequada para um diagnóstico preciso. Aqui temos um exemplo do cálculo dos volumes diastólicos finais e volume sistólico final, onde não foi usado agente de realce ecocardiográfico. Devemos delinear a interface do miocárdio compactado com a cavidade ventricular esquerda, como foi feito neste exemplo. Quando a sua visibilidade é inadequada ou o ventrículo esquerdo está encurtado pelo ecocardiograma bidimensional, podemos usar estes agentes. Normalmente, os volumes calculados são maiores com esta tecnologia quando comparado com o eco bidimensional ou eco tridimensional. Neste exemplo, podemos ver o aumento de 306 ml para 391 ml do volume diastólico final e de 246 para 308 ml do volume sistólico final. Apesar disso, estes valores de normalidade ainda não foram estabelecidos. Há áreas específicas onde o uso dos agentes de realce ecocardiográfico estão priorizados. Dentre elas, a avaliação de anormalidades intracardíacas, especialmente no ápice do ventrículo esquerdo. Dentre as cardiomiopatias hipertróficas, 7% apresentam a forma apical, que nem sempre pode ser detectada no ecocardiograma transtorácico de rotina, devido à incompleta visualização do ápice. Poucas vezes temos uma imagem tão nítida como esta. Na maioria das vezes, é esta qualidade de imagem que encontramos, onde fica difícil a visibilização adequada do ápice ventricular esquerdo. Com a utilização dos agentes de realce ecocardiográfico, podemos facilitar em muito a análise apical com a confirmação diagnóstica. Nesse exemplo, conseguimos fazer a identificação da cardiopatia hipertrófica apical. Outra importante utilidade do uso desses agentes é no reconhecimento diagnóstico do miocárdio não compactado, que pode levar à insuficiência cardíaca
arritmias e eventos cardioembólicos e morte. A ecocardiografia contrastada ajuda na identificação dos recessos intertrabeculares profundos, além do reconhecimento do trombo apical, como demonstrado facilmente neste caso pela falha de enchimento. Por falar em trombo, a ecocardiografia contrastada pode ser útil na avaliação de massas intracavitárias, nos fornecendo pistas para o reconhecimento diagnóstico quando analisamos o reenchimento das microbolhas após a sua destruição, após o uso de um flash de alta carga energética que as destrói. No caso dos trombos, não há reenchimento das microbolhas. Então, o reenchimento por parte das microbolhas é ausente. Nos tumores benignos, como no caso dos mixomas, há um reenchimento parcial, cuja densidade é menor que a densidade miocárdica. E nos tumores malignos, o reenchimento é amplo, pois é um tumor hipervascularizado. No exemplo, temos um tumor invadindo a cavidade ventricular direita, decorrente de uma metástase de tumor renal. A utilização desses agentes é extremamente importante quando se utiliza a ecocardiografia sob estresse, aumentando a sensibilidade, a especificidade e a acurácia diagnóstica. Os agentes de realce ecocardiográfico podem ser utilizados tanto no estresse físico, com o uso de ciclomaca ou bicicleta ergométrica, quanto através dos agentes farmacológicos, dobutamina, dipiridamol e adenosina. Os agentes de realce aumentam a capacidade de visibilização da alteração regional, opacificando a cavidade ventricular esquerda, e permitem uma análise da perfusão miocárdica, aumentando a capacidade diagnóstica. Na ecocardiografia sob estresse, está recomendado na última diretriz o uso de índice mecânico muito baixo após um flash com alto índice mecânico para a destruição das microbolhas. Esses agentes podem ser utilizados em infusão endovenosa em bolos ou através da infusão contínua. Aqui temos um exemplo de imagens na projeção apical, duas câmaras, no final da diástole, à esquerda, e no final da sístole, à direita, demonstrando como o uso dos agentes de realce ecocardiográfico com índices mecânicos muito baixos podem definir o diagnóstico. Aqui temos o exemplo, uma hipocinesia no segmento médio-basal da parede inferior que não era detectada nas imagens anteriores. Esta sequência de imagens ilustra a perfusão miocárdica após a destruição das microbolhas após um flash de alto índice mecânico. A primeira imagem ilustra a completa destruição das microbolhas e as imagens subsequentes, no final da sístole, mostram o reenchimento gradual do miocárdio por parte dessas microbolhas até se atingir um platô de intensidade. A outra sequência de imagens durante o estresse, com a utilização de microbolhas, evidencia um déficit perfusional no território da artéria descendente anterior, que não era visibilizada quando comparado ao repouso. A diretriz de 2018 destaca o uso da utilização dos agentes de realce ecocardiográfico no diagnóstico diferencial da dor torácica nas situações de emergência, como nas suspeitas de isquemia coronária aguda, arritmias, insuficiência respiratória e nos casos que podem levar à hipertensão arterial pulmonar, como no tromboembolismo pulmonar. Aqui temos um paciente com cirurgia de revascularização prévia que chega à sala de emergência com dor no peito, onde o eletrocardiograma não mostrava alterações significativas. Através da imagem ecocardiográfica com perfusão, podemos notar uma diminuição do reenchimento no território
da artéria descendente anterior, na região apical da parede anterior e média apical da parede anterolateral. Após estudo hemodinâmico, observou-se uma oclusão da artéria mamária esquerda. Em relação à indicação do uso dos agentes de realce ecocardiográfico na população pediátrica, a diretriz aprovou o seu uso na população para avaliação de imagens hepáticas e uretero-vesicais, como por exemplo no diagnóstico de refluxo vésico-uretral, mas não foi aprovado para uso do coração. O uso permanece off-label. Em relação às recomendações de segurança, somente há contraindicação para o uso dos agentes de realce ecocardiográfico quando há hipersensibilidade conhecida ao agente de contraste e seus componentes. E não há recomendação para as grávidas e crianças menores de 5 anos. Além disso, é recomendado que a instituição que realiza o serviço tenha serviços de ressuscitação de emergência. Apesar de ser pequeno, há necessidade de intervenção em casos de reação aguda. Em relação ao impacto financeiro com o uso desses agentes, o gráfico mostra que, apesar do uso do contraste aumentar inicialmente o custo do exame, com o passar do tempo ele mostrou uma redução significativa com uma economia de quase $122 por paciente, pois em diversas situações ele melhorou a acurácia diagnóstica, reduzindo a necessidade de outros exames, como cintilografia miocárdica, ecocardiograma transesofágico, estudos hemodinâmicos. A diretriz de 2018 fala também sobre aplicações emergentes, como por exemplo a sonotrombólise. Estudos pré-clínicos têm demonstrado que a utilização de contraste ecocardiográfico por microbolhas, com a sua destruição com altos índices mecânicos, pode aumentar a permeabilidade das artérias e tratar as síndromes coronárias agudas, nos infartos agudos do miocárdio com supradesnível do segmento ST e também nos casos de acidente vascular cerebral isquêmico. Há também estudos onde há estudos sobre a inflamação da placa em casos de miocardite e rejeição de transplante cardíaco, onde esses agentes poderiam ser úteis. Também na terapia genômica, onde elas poderiam carregar drogas que poderiam promover a regeneração miocárdica, promover a anti-angiogênese e tratar a terapia tumoral. E também um incremento da microcirculação, principalmente nos casos de isquemia de perfusão do músculo esquelético. O treinamento dos médicos faz-se necessária, com um treinamento adicional para o uso da perfusão. E nos Estados Unidos, os sonógrafos poderiam ser treinados para estabelecer a perfusão de uma linha de infusão para a administração do contraste. Bom, era isso que eu teria para falar. Gostaria de agradecer a oportunidade de desenvolver com vocês nesses últimos minutos e discorrer sobre esse tema tão importante, sobre o uso desses agentes de realce ecocardiográfico. Gostaria de agradecer ao Departamento de Imagem Cardiovascular e à Sociedade Americana de Ecocardiografia. Muito obrigado.